Oi, gente, tudo bem com vocês? E hoje nós estamos com um assunto muito interessante aqui para trazer, para compartilhar com todos que estão aqui no canal Educa Gospel. Eu estou trazendo neste canal uma metodologia nova, inovadora, para práticas pedagógicas dentro do Ministério Infantil. E pensando nisso, eu estou trazendo aqui hoje 6 coisas que o seu pastor deve saber sobre Ministério Infantil e alfabetização. Então, professora, se o seu pastor te questionar, mas para que alfabetizar na escola bíblica infantil? O que você vai responder? Primeiro argumento, você vai formar através da sua escola bíblica bons leitores, pessoas com capacidade de refletir, questionar, interpretar. Isso nada mais, nada menos é muito importante quando a gente pensa em formar evangelistas, obreiros do amanhã e pregadores do amanhã. Um outro argumento muito importante que você vai estar deixando para o seu pastor é a importância do trabalho que a escola bíblica vai fazer, alfabetizando o aluno da escola bíblica também, uma vez que ele vai conseguir debater publicamente, ele vai conseguir na escola, em casa, no trabalho, defender um assunto bíblico com muita propriedade. Então, se o pastor perguntar ou alguém te perguntar, mas a escola bíblica vai se transformar no ensino regular? Não, claro que não. Você vai usar as atividades bíblicas, a partir da história bíblica, do tema que você trabalhar, para formar bons leitores e bons escritores. E ainda mais alguns argumentos que você vai poder usar. O cristão, ele tem que ter uma boa formação, ele tem que ter bom conhecimento. E isso ajuda na desenvoltura dele enquanto leitor da palavra de Deus, como pregador, como anunciador da palavra de Deus e também no seu crescimento espiritual. E para convencer mais ainda, você vai lembrar de alguns exemplos da Bíblia, Vamos lembrar de Paulo. Paulo cresceu aos pés de Gamaliel. Gamaliel nada mais era que era alguém tão importante em Israel, A função dele era superior, a posição dele era superior à de um rabino. E Paulo cresceu aos pés de Gamaliel, E os discípulos de Gamaliel, porque como ele tinha uma função de um rabino, ele trabalhava diretamente com raciocínio, com pensamento, com memória, com ideias. E os discípulos de Gamaliel eram muito desenvolvidos, tinham muita desenvoltura, Eles sabiam interpretar muito bem o que eles ouviam. E Paulo tinha isso, Embora o rabino fosse fariseu, ele era tão importante que quando Paulo chegou a mencionar ele naquele momento de perseguição, todo mundo se calou para ouvir o que Paulo estava falando. Por quê? Porque Paulo, ele tinha uma boa formação junto ao mestre. Então, quando você que tem conhecimento da palavra de Deus, ou seu aluno tem conhecimento da palavra de Deus e uma boa formação, é o evangelho que ganha, o céu é que ganha, o reino de Deus é que ganha. Um outro exemplo também que a gente vai ter é o exemplo de José, que tinha conhecimento da escrita. E agora a gente também tem um outro exemplo muito bom, que é o de Daniel, como um estudioso. Temos também Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram pessoas que tinham facilidade para aprender. E isso é desenvolvido, são habilidades que são desenvolvidas. E outra coisa, quando você fala que a sua escola bíblica também alfabetiza, olha que interessante, os pais vão ter mais um motivo para levar a criança na igreja. Então aquele pai que às vezes é desmotivado, que às vezes não tem muito tempo e às vezes nem tem muito interesse pela escola bíblica, ele vai levar porque de repente o filho dele tem uma necessidade na escola, Tem uma necessidade de um trabalho diferenciado, um trabalho de reforço. Então a escola bíblica vai contribuir muito nesse aspecto. E o que dizer então dos pais não crentes, Quando você colocar isso na sua igreja, quando você colocar isso
né, na comunidade onde está a sua igreja. A minha escola bíblica também é uma escola bíblica alfabetizadora, né, vai trabalhar como uma forma de reforçar, né, a leitura e a escrita. Isso atrai demais os pais. E eu quero compartilhar com vocês uma experiência a respeito disso. Certa vez eu implantei uma escola bíblica dominical infantil do zero numa congregação da minha cidade. E nós tínhamos pouquíssimas crianças que eram da igreja, só que nós tínhamos um número muito grande de crianças de pais não crentes. O trabalho ele era feito de uma forma também diferenciada, muito lúdica, muito atrativa, e os pais nem iam na igreja, mas mandavam as crianças. E a gente teve até uma situação onde próximo à igreja tinha um bar e os pais iam para o bar, mas mandavam as crianças para a igreja. E eram crianças que não conheciam absolutamente nada do Evangelho. Ou seja, a partir disso, essas crianças estavam aprendendo a palavra de Deus, estavam intercedendo pelos pais, estavam aprendendo sobre a palavra e aprendendo também a evangelizar os pais. E isso é importante, né? Quando a gente faz um trabalho onde até mesmo os pais que não têm interesse pelos cultos, não têm interesse pelo trabalho da igreja, né, em si, mas num momento desse ele consegue ser atraído, né, por um trabalho que seja diferenciado, um trabalho que agrega algum valor na vida do filho dele. Bom, e nós temos um último argumento aqui, que é fortíssimo. A escola bíblica forma pessoas que vão cumprir o ID de Jesus. O ID de Jesus, né, ele é realizado também pelas crianças. Desde cedo nós ensinamos na escola bíblica as crianças a divulgar a palavra de Deus, a falar do amor de Jesus. E veja que interessante. Nesse primeiro momento onde nós pensamos que a escola bíblica ela está formando os evangelistas também de amanhã, os missionários de amanhã, os obreiros de amanhã, os pastores de amanhã, né? Os professores de escola bíblica do amanhã. Quando nós pensamos nesse aspecto, nós vemos o quão é importante nós investimos também na leitura e na escrita. Leitura e escrita do quê? Da palavra de Deus, das histórias bíblicas. Né? Escrita do quê? Escrita, né, de um texto sobre um tema que envolva a palavra de Deus. Mais para frente nós vamos entrar em detalhes a respeito. Então, eu gostaria muito de dizer para vocês que esse assunto ele é fundamental. Se alguém te questionar, use esses argumentos, porque são fortes e convincentes. Bom, e é esse assunto que eu queria abordar no dia de hoje. E eu quero agradecer você que está aí do outro lado, refletindo comigo a respeito. Deixa aqui, né, a sua dúvida, deixa o seu comentário. Inscreva no canal se você não é inscrito. Deixe o seu joinha. E até o próximo vídeo. E fique com Deus.